Salve, salve investidores! E aí, tudo bem com vocês? No podcast de hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre o relatório gerencial de setembro de 2020 do Fundo de Investimento Imobiliário HGBS11. Mas antes da gente ir para o vídeo, o recado de sempre que eu dou para vocês: se esse conteúdo é relevante para você ou pode ser relevante para mais alguém, lembre-se de compartilhar esse conteúdo, de dar aquele like maroto para nos ajudar e de nos seguir nas nossas redes sociais. Para você encontrar a gente nas redes sociais: Instagram, YouTube e plataformas de podcast, Investir do Bem, hashtag IBSA3. Então, sem mais delongas, vamos falar sobre o HGBS11, ok? Então aqui eu estou filmando a minha tela, mas caso você esteja começando a investir agora e você não tem muito conhecimento, o que você pode fazer? Para quem está no YouTube, quem está ouvindo no podcast, vai em sites como fiis.com.br ou Funds Explorer. Você vai pegar a lupinha, seja qual site você esteja utilizando, e vai digitar o código que você quer encontrar. No caso aqui, HGBS11, e aí você vai buscar o seu FII. Vai aparecer o HGBS11, eu estou utilizando aqui o site fiis.com.br, para quem está no podcast me ouvindo. E aí nós vamos procurar o relatório gerencial, né? Então aqui eu tenho atualizações e eu vou procurar o último relatório. Lembrando que o relatório que nós vamos analisar é o relatório gerencial de setembro de 2020 do HGBS11, ok? Clicando então no relatório gerencial, vai abrir para a gente essa telinha aqui, né? O HGBS11 é um fundo de shopping centers, para quem ainda não está ligado. E lembrando, nós já temos podcasts anteriores em que eu faço análise dos relatórios dos meses anteriores do HGBS11. HGBS11, uma prévia, é um fundo, como eu já disse, com exposição a shopping centers, e como nós sabemos, no período da pandemia nós fomos muito prejudicados, né, os cotistas desses fundos, por conta da pandemia, né, uma questão de saúde pública, ok? Então, falando aqui um pouquinho sobre o relatório gerencial, como o relatório é grande, como vocês podem perceber quem está no YouTube, 43 páginas, então é grande pra caramba. Eu vou tentar fazer um resumão, e aí quando nós formos falar sobre a mensagem da gestão, eu vou tentar ser o mais sucinto possível, ok? Então vamos lá. O HGBS11 é um fundo bastante consolidado, né? Talvez o fundo mais antigo da Bolsa, um dos mais antigos. Ele é de 2006, a administração e a gestão é do time da Red, um time bastante conhecido e bastante competente. A taxa de administração é 0,60% ao ano, não possui taxa de performance e já está na sua 8ª emissão de cotas. Caso você queira negociar esse FII, o código dele é HGBS11. Lembrando que esse podcast não é recomendação de compra ou de venda, ok? Então vamos lá, o que nos interessa mais, né? Cota patrimonial no fechamento de setembro, R$ 227, e a cota de mercado, R$ 211. O que isso significa, Gleison? Significa que a cota de mercado está sendo negociado abaixo do que efetivamente vale cada cota. Tá, Gleison, explica para mim melhor essa situação. A cota patrimonial ela é o resultado do patrimônio líquido dividido pela quantidade total de cotas que o fundo possui, ou seja, quanto efetivamente vale ou valia cada cota no final de setembro do HGBS11, R$ 227, e quanto o mercado estava pagando por cada cota, R$ 211. Beleza? Valor de mercado do fundo 2,1 bi, quantidade de cotas 10 milhões e a quantidade de cotistas 75 mil cotistas. E a área bruta locável do fundo, Gleison, 172 mil metros quadrados. ABL, área bruta locável, ou seja, é a área total que o fundo tem de shopping centers. Tudo bem? Vejamos aqui o que nós temos. Aqui nós temos o cenário, a palavra da gestão. Eu tenho, né, desde o início da pandemia, enfatizado a importância da gente acompanhar isso, então aqui eu vou pular essa questão, aqui a leitura do comentário da gestão, mas recomendo fortemente que quem esteja ouvindo o podcast, ouvindo e ouvindo o vídeo através do YouTube, que faça a leitura aqui, ok? Mas para a gente não perder muito tempo, mas é de suma importância a leitura do comentário da gestão. Vejamos aqui o cenário dos shopping centers. Aqui nós temos uma tabela, né? Para quem está no YouTube vocês conseguem ver, quem está no podcast eu vou explicar aqui, né? A variação mensal sobre vendas. A gente sabe que veio a pandemia, nós tivemos uma queda muito grande no volume de vendas.
Então isso todos nós sabemos. Então o fundo vinha performando, vendendo, né? A sua variação mensal de vendas estava entre 11% mais ou menos, né? Numa comparativa em fevereiro de 2020 com fevereiro de 2019, 11% acima do que tinha sido vendido em 2019. Veio a pandemia, chegou a abril, o pior mês para esse fundo foi de menos 89%, né, na variação mensal sobre vendas, aqui em abril de 2020, fazendo um comparativo com o mês, com abril de 2019. Vendas totais, que nós temos uma outra tabela, vendas totais em milhões. E aí a gente percebe em 2020 o que nós temos de vendas, né? Nós temos, a tabela apresenta o ano de 2019, apresenta o crescimento, né, das vendas e apresenta o ano de 2020. Vejamos aqui, deixa eu dar uma olhada nessa tabela para eu explicar para vocês aqui. Ok, crescimento de vendas, depois nós temos o ano de 2020, ok. O que a gente percebe aqui, né, que o volume de vendas ele foi, mesmo em virtude da pandemia, né, com o fechamento da pandemia, a gente percebe que de abril em diante o HGBS 11, né, com os seus shoppings reabertos, ele voltou, né, a aumentar o seu volume de vendas. Então aqui apresenta uma porcentagem, né, então uma relação de mês a mês, né, de abril até agosto ele faz uma tabela para a gente aqui de porcentagens de aumento de vendas. Então aqui para a gente só olhar julho e agosto, a gente percebe que de julho para agosto houve um aumento de 55% no volume de vendas, saindo de 250 milhões em julho para 388 milhões em agosto. Então já é um cenário mais tranquilo para nós investidores, né? Aqui nós temos uma outra tabela, ela é bastante grande. Nessa tabela aqui, só para que a gente tenha uma noção básica aqui, a tabela apresenta todos os shoppings do portfólio do HGBS 11, apresenta do mês de março em diante se o shopping estava aberto, fechado ou se ele voltou a funcionar com restrições. E aí a gente percebe que o período mais grave foi naturalmente março, abril e maio, e aí no período de julho tiveram, por exemplo, 3 shoppings, Parque Dom Pedro, iFashion e Goiabeiras, né? Eles fecharam novamente, né? Então a gente teve os municípios, né, em que esses shoppings estavam, eles reabriram os shoppings, perceberam o aumento do número de casos de Covid, voltaram a fechar novamente, e aí nós entramos em setembro com todos os shoppings do portfólio aberto. Aqui o HGBS 11 apresenta para a gente uma tabela da porcentagem que cada shopping representa na carteira do HGBS 11 e como está funcionando os horários de funcionamento do shopping, né? Então a gente tem sempre uma restrição, né, em relação à área de alimentação do shopping center, que ninguém vai ir para o shopping center naturalmente nesse período para poder sentar lá e ficar comendo, enfim, então tem uma série de restrições criadas aqui. Aqui nós temos o resultado do fundo, né? Isso nos interessa para a gente ir monitorando aos poucos. Então, receita imobiliária de setembro de 2020 foi 3.281.000 reais, dado que dessa receita imobiliária nós temos renda imobiliária, que são os aluguéis que são pagos, e o lucro com as operações, né? Quando eventualmente o HGBS 11 vende cotas de outros fundos de investimento imobiliário que ele possui. Então, 3.281.000 reais, desses 3.281.000 reais, 3.282.000 veio de renda imobiliária, e aí ele pagou uma merreca aqui referente a lucro com operações, né? Então, o imposto de renda. Receita financeira, de renda fixa também veio uma merrequinha pequena, e dos FIIs líquidos que o fundo possui. O HGBS 11, a estratégia dele é investir em fundos, em shopping centers, mas ele também compra cotas de outros FIIs. Então esses FIIs líquidos são FIIs estratégicos que o HGBS 11 tem na sua carteira, justamente para que ele receba cotas, receba proventos todos os meses referente a esses FIIs que ele investe. Então ele recebeu de receita financeira R$1.366.000 reais referente ao mês de setembro. Então o total de receitas deu R$4.649.000 reais, e o total de despesas deu R$1.141.000 reais. E o resultado, né, que a gente pega despesa, receita menos despesa, R$3.508.000 reais. Então esse foi o resultado do HGBS 11, e o rendimento distribuído foi de 3 milhões. Então ele reteve R$508.000 reais referente a setembro, né? Ele distribuiu 35 centavos por cota. O resultado médio por cota foi de 35 centavos e ele distribuiu apenas 30 centavos por cota. Vejamos o que nós temos aqui mais.
Aqui nós temos uma tabela, né, de taxa interna de retorno, que naturalmente vai estar negativo, né, justamente por essa desvalorização das cotas. Então, no curtíssimo prazo, isso não é o mais importante, né? Aqui a gente tem que ter uma noção mínima da qualidade do fundo do HGBS 11, né? Como eu já falei, é um fundo que começou as suas atividades em novembro de 2006, então não é uma pandemia que vai acabar com o fundo. Aqui nós temos uma outra tabela de rentabilidade acumulada, e aquilo que nós já falamos sempre, eu tenho falado sempre para quem costuma ouvir os meus podcasts ou costuma ir lá no YouTube ouvir os podcasts através do vídeo, né? O que nós temos aqui? Vejamos, está tudo certo. Eu não sei se está gravando, mas eu acho que está gravando sim. Então, o que eu tenho falado, né? Eu tenho falado, os influenciadores na internet que falam sobre investimentos têm falado. A importância de nós investirmos em fundos, pelo menos no período de acumulação de patrimônio, nós comprarmos cotas de bons fundos de investimento imobiliários, bons FIIs, e a gente reinvestir os proventos, né? Então, essa tabela mostra exatamente isso, né? Ela mostra se eu tivesse comprado as cotas do FII desde dezembro de 2010 e não tivesse reinvestido os proventos, a relação entre a valorização da cota com os proventos na comparação com o CDI, né, que é o CDI líquido, e aí a gente percebe que o cenário mais favorável é quando a gente compra cotas de bons fundos de investimento imobiliário e a gente reinveste, beleza? Então isso já é algo já consolidado pelo mercado. O fundo, né, o HGBS 11, por ser muito conhecido, muito consolidado, ele tem uma ótima negociação e presença naturalmente em todos os pregões da bolsa. Aqui a diversificação da carteira, né, como é que é formado, né, a carteira de shopping centers do HGBS 11. Então a gente percebe que a estratégia do fundo basicamente 63% são imóveis, ou seja, o HGBS 11 tem participação em shopping centers, então 63% de tudo do patrimônio líquido total são imóveis, 25% são FIIs, então ele junta 63% mais 25%, né, que são cotas de outros FIIs, que ele tem participação. Então nós temos esse valor, né? FIIs estratégicos, imóveis e FIIs estratégicos, e aí ele tem FIIs líquidos 11,3%, né, que ele utiliza ali em algumas janelas de oportunidade para comprar ou vender. 1,3% são CRIs e fundos de renda fixa apenas 0,6%. A diversificação por operadores, né, os administradores de shopping, e aí nós temos diversos. Nós temos a AD Shopping, Alliance Soné, BR Malls, CCP, Floripa. Nós temos diversificação por ativos, né, tanto geográfico quanto de administradores. A gente tem o Shopping Penha, Parque Dom Pedro, São Bernardo, Tivoli, iFashion, Praça da Moça, Floripa, Suzano. E aí nós temos a diversificação geográfica em porcentagem, né? A gente percebe que o HGBS 11 ele tem uma presença muito forte em São Paulo, 87% em São Paulo, 4% em Mato Grosso, que é o Shopping Goiabeiras, que é um shopping que sempre vem performando muito mal, porque tem um shopping que foi criado recentemente e tem roubado muito a cena em Mato Grosso. Nós temos Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Santa Catarina, beleza? A renda imobiliária, como a gente já falou, né, é natural que ela cairia com a questão da pandemia, só que o que a gente percebe, né, com felicidade, é que o HGBS 11 já tem recuperado seu volume de vendas. Então a gente não precisa perder muito tempo com isso daqui. Vejamos, indicadores operacionais, vendas totais. E aí o que a gente percebe aqui com felicidade, né, a gente percebe o seguinte: de maio de 2020 em diante, o HGBS 11 voltou a acelerar o seu volume de vendas, né, nos shopping centers, naturalmente com alguns eventos isolados, como nós comentamos aqui, mas a gente percebe que o mês de agosto, num comparativo entre agosto de 2019 com agosto de 2020, o volume de vendas totais eles quase se equilibraram, ou seja, no comparativo abril do ano passado com abril de 2020, a gente já tem um cenário quase que estável, né, de volume de vendas. É como se tivesse ficado no 0 a 0, o que é muito bom, né, porque mostra a resiliência dos shoppings do portfólio. A vacância do fundo, né, ou seja, o quanto de área física que não está alocada. Aqui nós temos que agosto de 2020 fechou com 7,24% e em agosto do ano passado era de apenas 5,17%. Então, algo muito tranquilo para a gente. A evolução do NOI, né, que nós temos aqui o NOI, Net Operation Income, aqui seria a receita operacional, né?
é quando nós pegamos a receita total, deduzimos as despesas. E aí a gente percebe, né, quando nós olhamos para o NOI, naturalmente a gente vai ver, aqui sim no NOI a gente percebe a diferença, né, de mês a mês, né, julho do ano passado, agosto do ano passado com julho de 2020 com agosto de 2020. Então, comparativo aqui de agosto, apenas 66 por metro quadrado, 66 reais agosto de 2019 e 14 reais agosto de 2020. Então aqui a gente sente bastante o baque. Ok? Vejamos o que mais. Aqui o que a gente vai ter, né? O que nós teremos, e aí o cotista interessado ele teria que se debruçar sobre isso. Nós teremos aqui shopping por shopping, né? Que o time de gestão ele vai trazer shopping por shopping e vai mostrar o volume de vendas em cada shopping. Então aqui tem um mix muito diversificado, né? Porque alguns shoppings eles podem ter se recuperado com facilidade e outros podem não ter se recuperado ainda. Então aqui cabe o investidor interessado dar uma olhadinha com maior apreço, com mais vagar, né? O que me interessou aqui foi apresentar uma espécie de escopo geral, né? O que a gente tem, o que nós tivemos referente a setembro. Então, pelo podcast de hoje era isso, pelo vídeo de hoje era isso. Se você gostou do conteúdo, lembra de compartilhar esse conteúdo nas redes sociais, isso é muito importante pra gente. De dar um like pra gente, né? Deixar o seu comentário pra gente saber se a gente está no caminho certo. E lembra também de seguir a gente nas redes sociais, Investir do Bem, hashtag IBSA3, você nos encontra com facilidade. Então era isso, forte abraço, eu vou nessa.